Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é sempre a psicanálise, a psicologia, a filosofia e também a psiquiatria. Lembrando que o aprendizado aqui se dá única e exclusivamente através da leitura de livros e as teorias já existentes. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a repressão que se encontra neste livro aqui do doutor Sigmund Freud. Fica comigo aqui até o final, porque o assunto sobre a repressão é de extrema importância. Porque o maior desafio na psicanálise e na psicologia hoje é fazer o paciente compreender, entender e encarar a sua realidade de frente para gerar uma mudança na sua própria vida, pois uma pequena mudança já é o suficiente para gerar ou para causar uma crise interna. Vamos então à leitura da repressão. Não é fácil deduzir em teoria a possibilidade de algo como a repressão. Por que deve um impulso instintual sofrer uma vicissitude como essa? Condição necessária para que ela ocorra deve ser, sem dúvida, que a consecução pelo instinto de sua finalidade produza desprazer em vez de prazer. Contudo, não podemos imaginar facilmente tal eventualidade. Não existem tais instintos. A satisfação de um instinto é sempre agradável. Teríamos de supor a existência de certas circunstâncias peculiares, algumas espécies de processo através do qual o prazer da satisfação se transforma em desprazer. O caso da dor é, por demais, obscuro para nos servir de ajuda em nossos propósitos. Tomemos o caso em que um estímulo instintual como a fome permanece insatisfeito. Ele se torna, então, imperativo e só pode ser aliviado pela ação que o satisfaz, mantendo uma constante tensão de necessidade. Nesse caso, nada da natureza de uma repressão. Sequer remotamente parece estar em questão. Assim, por certo, a repressão não surge nos casos em que a tensão produzida pela falta de satisfação de um impulso instintual é elevada a um grau insuportável. Os métodos de defesa acessíveis ao organismo contra essa situação devem ser examinados em outra conexão. Vamos à leitura, então, da minha pauta, para que nós tenhamos uma compreensão mais simples do que é e como funciona esse mecanismo chamado repressão. A repressão, na psicanálise, é um mecanismo de defesa inconsciente, desenvolvido por Sigmund Freud, que remove da consciência pensamentos, memórias ou desejos considerados inaceitáveis ou dolorosos pelo ego. O conteúdo reprimido não desaparece, mas fica no inconsciente.
podendo gerar sintomas, sonhos ou lapsos. Aspectos da repressão e recalque. Recalque versus repressão. Embora usados como sinônimos em alguns contextos, a tradução brasileira consagrou recalque como o processo inconsciente de enviar conteúdos para o inconsciente. A repressão pode referir-se mais a uma supressão consciente ou pré-consciente. Sua função é proteger o sujeito de angústia, ansiedade e culpa, bloqueando desejos conflitantes com a realidade ou a moralidade, o superego. O retorno do reprimido. Freud alertou que o conteúdo reprimido não morre. Ele pode retornar de maneiras disfarçadas, como sintomas físicos, sonhos, atos falhos ou lapsos de linguagem. É o que Freud chama de conversão. Agora, tipos de repressão. Vamos falar da repressão primária. Olha só, repressão primária ou recalque originário é a primeira fase do mecanismo de defesa do recalque, responsável pela constituição do próprio inconsciente. Principais características, segundo Freud. Fundação do inconsciente. Ela cria uma membrana permeável entre o consciente e o inconsciente, criando dois níveis mentais, separando o self das representações sexuais inaceitáveis. Agora, a fixação. A repressão primária está intrinsecamente ligada à fixação de pulsões, estabelecendo um conteúdo que nunca se tornou consciente. Fixação do representante. A mente infantil, diante de angústia intensa, recusa a entrada do representante ideacional. A ideia ou memória da pulsão na consciência. Um outro ponto específico de grande relevância. Olha só, o polo de atração. O que é reprimido primariamente não desaparece. Ele permanece no inconsciente e atua como um ímã, ou seja, o polo de atração, para as repressões secundárias posteriores. Agora, a origem da angústia. Freud sugere que os gatilhos imediatos são fatores quantitativos, como os primeiros surtos de angústia intensa na infância. O recalque primário é, portanto, uma operação mítica ou arcaica que fundamenta a estrutura psíquica, impedindo que desejos incestuosos ou agressivos intoleráveis sejam processados pela mente consciente. Agora, vamos falar da repressão secundária. Olha só, também conhecida como recalque. É o mecanismo de defesa inconsciente que afasta da consciência ideias, desejos ou memórias que estão associadas a um conteúdo já
reprimido anteriormente. O funcionamento age de cima para baixo, do inconsciente, o pré-consciente, para o inconsciente. É ativada quando um representante ideativo, uma ideia ou lembrança, traz um desprazer ou ameaça ao eu, o ego, sendo impulsionado para o inconsciente. Papel do super-eu, o superego. A repressão secundária é frequentemente motivada pela ação do superego, que julga determinados desejos como imorais ou inaceitáveis, forçando o seu recalcamento, o retorno do reprimido. Conteúdos reprimidos na repressão secundária não permanecem inativos. Eles tendem a voltar à consciência de forma disfarçada, manifestando-se através de sintomas neuróticos, sonhos ou atos falhos. Agora, a relação com a sexualidade e o trauma. Ocorre especialmente para lidar com desejos incestuosos, agressivos ou experiências traumáticas que a mente não consegue processar. Diferença entre repressão primária e a secundária. Na repressão primária, o recalque originário cria a primeira barreira, estabelecendo o inconsciente e o pré-consciente. Agora, na repressão secundária, propriamente dita, é o recalque de derivados do conteúdo primário, ou seja, novas ideias que se associam àquela repressão original. Em última análise, a repressão secundária é uma defesa dinâmica contra impulsos indesejados que surgem ao longo da vida e da experiência, buscando proteger o indivíduo do sofrimento psíquico.